Olá, eu sou Leonardo Exterman e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre vida saudável e coronavírus. No último vídeo que vocês viram, ou no IGTV ou no YouTube, a gente discutiu muito sobre que medidas a gente poderia ter para afrouxar o isolamento. No último vídeo, quando eu gravei, nós tínhamos aproximadamente 40 e poucos mil casos no Brasil de coronavírus, de Covid-19. Hoje, notificados, já são mais de 90 mil, quer dizer, uma semana depois, nós dobramos esses casos, ou mais que dobramos esses casos. Hoje é sábado, dia 2 de maio de 2020, quando eu estou gravando esse vídeo, e os números continuam aumentando sem parar. Não só o número de infectados, como o número de mortes. E o maior problema agora é que nós estamos subdimensionando o número real de mortos. Porque nós temos um estudo que mostra que durante o período do coronavírus, por exemplo, menos pessoas internam por outros problemas de saúde. Isso é um estudo feito lá na Itália. E que também a mortalidade por todas as causas aumentava. E como eu falei no outro vídeo, que você pode ver aqui no card, ou então procurar lá no meu feed do Instagram, esse número de mortes não é contabilizado como morte do Covid, mas certamente é uma morte indireta pelo vírus. No último vídeo, nós vimos as características que a gente devia desenvolver para conseguir diminuir o isolamento social. Aumentar o número de leitos, alcançar uma quantidade adequada de respiradores. O número 3, ter EPI suficiente, e as denúncias de falta de EPI continuam chegando dentro do site do CRM, do CFM. Já houve denúncia de 2 desses sites. E a verdade é que nós temos uma grande falta disso, e com isso nós vimos na última semana a morte de alguns profissionais de saúde, e eu lamento dizer que hoje eu faço esse vídeo e dedico ele em memória do professor Maurício, endocrinologista, que infelizmente faleceu vítima do Covid-19. E, em quarto lugar, a gente tem que testar maciçamente. A gente ainda está muito longe de fazer isso. Mas hoje especificamente eu ainda vou falar de um quinto ponto, que eu não falei no primeiro vídeo, que é uma outra forma de minimizar isso, ou que a gente consiga sair antes do isolamento social, que são possíveis tratamentos e vacinas para o Covid. Várias vacinas estão em desenvolvimento, não só aqui no Brasil, que nós temos em desenvolvimento, como em Israel, nos Estados Unidos, e na China, na Coreia. Nós temos vários países hoje na linha de frente de desenvolvimento de vacinas. E isso talvez seja a melhor medida para fazer a imunização e diminuir a propagação do vírus de forma mais eficaz. O problema é que isso leva tempo de teste, leva tempo de comprovação que a gente vai gerar imunidade suficiente com aquela vacina, e leva tempo para a gente poder ter a aprovação dessas vacinas circulando e também a produção delas em massa. Mas nós temos alguns tratamentos já que têm sido pesquisados e vários deles têm sucesso. O que eu posso dizer hoje é que não existe nenhum tratamento que tenha uma eficácia de 100%. Até porque a gente teria uma queda na mortalidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente tem uso hoje de hidroxicloroquina com azitromicina para a imensa maioria das pessoas, nós não temos queda na mortalidade geral. Então, a gente tem que entender que esses tratamentos ainda têm uma eficácia a ser revista. A gente tem duas fases principais na doença causada pelo coronavírus. Uma fase que é uma fase de infecção aguda, que vai durar cerca de uma semana, 5 dias mais ou menos, onde você vai ter sintomas respiratórios gerais, dor abdominal, diarreia às vezes, perda de olfato. Mas algumas dessas pessoas vão evoluir para uma segunda fase, que é uma fase muito inflamatória, que a gente chama de tempestade de citocinas. Para a primeira fase, o mais importante é a gente diminuir a replicação do vírus. Algumas medicações, como a hidroxicloroquina, alguns antivirais, por exemplo, e algumas outras medicações, como a ivermectina e a nitazoxanida, eles também mostraram redução da multiplicação viral. Mas isso ainda é muito precoce. A gente não tem testes adequados ainda em seres humanos ou com pessoas suficientes para mostrar que isso pode te isentar dos riscos da doença.
Na segunda fase, que é uma tempestade mesmo inflamatória, aumenta muito o risco de trombose. Então pode aumentar o risco de infarto, de derrame, pode aumentar o risco de insuficiência renal, de pequenos êmbolos, pequenos coágulos no pulmão. E nessa fase nós podemos fazer heparina, anticoagulantes, né? Nós podemos fazer anticorpos. A gente tem anticorpos contra citocinas dessas específicas que podem ser usados também, né? Que são anticorpos monoclonais, é uma imunoterapia contra a tempestade das citocinas causadas pelo coronavírus, né? Nós temos outras medicações, por exemplo, como corticosteroides, que pode ser usado também em casos graves. A gente tem alguns estudos já apoiando isso. O uso de plasma, onde a gente usa anticorpos de pessoas que já estão imunes ou, teoricamente, provavelmente já estão imunes. Eu vou falar um pouco mais sobre imunidade ao Covid num outro vídeo, mas plasma de pessoas que já têm anticorpos contra o coronavírus em pessoas que estão infectadas. Então, hoje existem vários tratamentos em estudo. E a gente tendo drogas que mostrem eficácia adequada e que diminuam a mortalidade, diminuam a letalidade desse vírus, a gente também pode começar a pensar em fazer diminuição do isolamento social. É interessante eu mostrar para vocês que essa ideia do isolamento social, ela não vem da cabeça de algum cientista maluco ou de uma teoria que sequer foi testada. Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela matou milhares e milhares de pessoas no mundo todo. E, na época, foi analisada as medidas que várias cidades dos Estados Unidos tomaram. Então, só para vocês terem uma ideia, que vocês estão vendo a diferença que teve em relação às medidas de isolamento na Filadélfia e em St. Louis. Na Filadélfia, as medidas de isolamento social demoraram muito mais para acontecer. E por isso ela teve um pico imenso de pessoas morrendo. Enquanto em St. Louis, as medidas foram adotadas precocemente e isso fez com que a curva fosse achatada. À medida que as recomendações foram diminuindo, vários casos novos voltaram a aparecer em St. Louis. Eles voltaram a fazer as medidas de isolamento e isso fez com que o número total de casos em St. Louis fosse muito menor do que os casos da Filadélfia. E o número de mortes também foi muito menor, mostrando que as medidas de isolamento social são realmente eficazes para diminuir a disseminação de doenças transmitidas por gotículas, como é o caso do novo coronavírus. E eu mostrando tudo isso, eu estou dando uma opinião pessoal, e é claro, uma opinião que é compartilhada por vários outros membros da comunidade científica, de que a medida de isolamento social é, no momento, a única forma de diminuir a propagação dessa doença. Infelizmente, e eu sei o custo econômico que isso tem, eu sei o custo que isso tem para a sua vida diária em relação a seu ganho, seu sustento. O que não pode acontecer é a gente dizer que a gente só tem duas opções, ou a gente salva a economia ou a gente salva as pessoas. Sem pessoas também não tem economia. O que eu demonstrei aqui é que sem as medidas de isolamento social, a mortalidade aumenta. E isso hoje a gente já pode perceber no Brasil. No início da pandemia, nós conseguimos diminuir a velocidade de crescimento da curva. E a partir daí, a nossa curva começou a subir com políticos e formadores de opinião dizendo que as medidas de isolamento social não eram úteis ou não melhoravam a mortalidade, ou ainda que essas medidas de isolamento social poderiam causar mais mortes pelo prejuízo que teriam na economia. E isso, na verdade, é uma forma de se isentar da sua responsabilidade de ajudar as famílias que vão passar por necessidade, porque não existe outra forma de resolver. O fato é que quando nós atingirmos alguns níveis de mortalidade e de casos, não vai ter jeito. O país vai ter que parar de uma forma ou de outra. Como é que a gente vai parar? Num nível de mortalidade como o de São Francisco na gripe espanhola ou de St. Louis, que tomou medidas mais precocemente. E o fato é que nas últimas semanas o que a gente tem visto é um afrouxamento progressivo das medidas de isolamento social patrocinada por políticos e formadores de opinião. E o que eu quero dizer é para você, político e formador de opinião, que hoje defende medidas para as pessoas saírem de casa. O sangue do profissional de saúde que está lá na linha de frente defendendo você e sua família, ele está nas suas mãos.
O sangue de pessoas inocentes, idosos, grupos de risco e até pessoas fora do grupo de risco, que no Brasil hoje já são mais de 20% de todas as internações, está nas suas mãos também. E também as pessoas que precisam de hospital por qualquer outro motivo, não coronavírus, que são mortes que não estão dentro dessa estatística, que são mortes que não são caracterizadas como mortes pelo Covid. O ideal é a gente ter pelo menos 70% de isolamento social, coisa que a gente conseguiu só lá no início. Então não adianta eu ficar em casa se você está saindo. É muito importante que você proteja a sua família, que você proteja seu vizinho, que você proteja aquela pessoa que você nem conhece, mas que você sabe que ela está em vulnerabilidade social. Ajude, tenha atos solidários, faça doações, né? E cobre do governo um posicionamento real. Isso é mais do que um pedido. Eu imploro para você, fique em casa se você puder. Isso é muito importante para a gente reduzir esse aumento substancial no número de casos. Isso é muito importante para a gente tentar reduzir a mortalidade da doença. Então, pelo menos, se essa doença vai acometer todo mundo, que acometa todo mundo em momentos onde você possa ter um acesso ao hospital, onde você não vai contaminar o profissional de saúde porque ele tem falta de EPI. Onde o seu profissional de saúde não vai estar doente, por isso não vai estar dentro do hospital. E é isso, gente. Então, o mais importante, a mensagem mais importante desse vídeo, apesar de ser um vídeo tão duro, é uma mensagem de esperança. Nós temos vários tratamentos a caminho. Nós temos vários tratamentos em estudo, alguns deles bastante eficazes. Nós temos que estudar mais, nós temos que entender mais esse vírus. E a gente vai entendendo ele enquanto a gente está tratando das pessoas. Essa é a realidade no momento. E assim que a gente tiver melhores tratamentos, vacina, ou a gente começar a reduzir a quantidade de pessoas infectadas pelo vírus, ou aumentar a quantidade de leitos hospitalares, a gente pode começar em pensar em sair de casa novamente. Então, por enquanto, fique em casa, se cuida da sua família, faça atividade física dentro de casa, cuide dos seus, assuma a sua responsabilidade como brasileiro e seja solidário com as pessoas para diminuir e realmente conseguirmos achatar essa curva de crescimento assustador que nós temos aqui no Brasil. É isso então, gente. Até logo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço.